Senhoras e senhores, peço que se gostarem do vídeo, não se esqueçam de curti-lo. E se já é inscrito, ative as notificações, caso queira sempre ser avisado de vídeo novo. Se é a sua primeira vez vendo o conteúdo do canal, espero que seja do seu agrado. Aproveitem o vídeo. Nessa sociedade futurista, tudo gira em torno de programas de televisão e uma significativa parcela da população precisa pedalar algumas horas por dia para conseguirem sobreviver. Quanto mais pedalam, mais dinheiro conseguem, a fim de gastarem com comida e com todo tipo de produto e conteúdo, muitas vezes fútil. Enquanto pedalam, os indivíduos são induzidos a assistirem a algum canal. Em seus quartos, quando começa a passar alguma propaganda, e são várias, é preciso pagar para pulá-las. Do contrário, precisam assistir até o final. Rapidamente entende-se que esse estímulo serve para tornar as pessoas mais dóceis, dependentes de tudo aquilo que é entregue a elas, impedindo-as de pensarem fora das quatro paredes, isto é, por conta própria. Tendo o controle e a garantia do que as pessoas podiam assistir, era mais fácil manipulá-las. O fato de estarem pedalando enquanto assistem televisão, mas sem saírem do lugar, ilustra e até resume com eficiência uma sociedade baseada nessa espécie de idolatria da imagem. O trabalho só existe para manter a TV ligada, como se cada pedalada fosse um impulso elétrico mandado até o aparelho, a fim de mantê-lo funcionando. Dessa forma, alimentando a superficialidade com a crença de que isso é fundamental e, ao mesmo tempo, justificando um exercício sem propósito, a não ser distrair, visto que nem para cumprir o mais básico objetivo de uma atividade física, o exercício serve, que é manter a saúde. Nesse curioso contexto, acompanhamos Bing, um desses indivíduos que vivia em um cubículo formado por grandes telas digitais que cobriam todas as paredes, sem uma única janela ou porta para o mundo exterior. O sujeito passava seus dias em uma bicicleta mecânica, supostamente criando energia através de seus esforços. Com os méritos, ganhos como remuneração pelo seu trabalho, ele podia, além de gastar com necessidades básicas, adquirir acessórios para seu avatar digital. Aliás, os avatares eram usados como representação de cada pessoa, e a aplicação desse artifício é certeira porque é condizente com a mensagem do episódio. Não importa quem você é, mas sim o que aparenta ser. De uma forma ou de outra, as aparências estão totalmente desconectadas do que a pessoa realmente é. Mesmo que o avatar seja idêntico à sua contraparte, com o cabelo da mesma cor e formato, por exemplo, ainda podemos considerá-los duas entidades diferentes. Na plateia, não vemos pessoas físicas, e sim seus avatares. As roupas, acessórios, penteados e tudo que alguém era capaz de modificar em si mesmo podia ser comprado, mas somente usado em sua respectiva contraparte digital. Na realidade, todos deveriam ser iguais, com as mesmas roupas, mesmos acessórios, etc. E não podiam sequer ostentar um objeto físico distinto, apenas virtualmente. Bing, notavelmente, estava cansado da monotonia de sua vida. Sentia que a tecnologia havia o escravizado, mas não só a ele. Todos ao seu redor soavam artificiais, estranhas umas às outras, passando o tempo livre sozinhas em suas pequenas celas, mais preocupadas com aparatos irreais, como os méritos, a moeda digital desse mundo, e com as frequentes propagandas sexuais do que com interações físicas. Isso enfurece o protagonista porque ele não se importa com nada disso, ele deseja algo real. Quando conhece Abby, o protagonista começa a nutrir um interesse por ela, que é intensificado ao ouvi-la cantar no banheiro. A sua voz o deixou tão fascinado que ele queria que a moça participasse do concurso Hot Shot, um show de talentos que prometia libertar os indivíduos que impressionassem os juízes daquela vida repetitiva de servidão. No entanto, entrar na competição custava uma quantidade exorbitante de méritos. É nítido que Bing e Abby começaram a gostar de verdade um do outro, e quando o primeiro se oferece para pagar a inscrição da segunda no Hot Shot, percebemos como o protagonista acreditava no potencial dela, por ser algo genuíno, não fabricado ou artificial. As pessoas ao seu redor não tinham nada a lhe oferecer. Existe até uma personagem que claramente tenta se aproximar de Bing, mas não tem seu interesse correspondido. Por outro lado, o talento de Abby era precioso, quase único e até mais atraente do que a possibilidade de se conseguir um relacionamento com ela. Por isso a participação dela no show era empolgante, não só por fugir do usual e enfadonho, mas por supostamente proporcionar uma oportunidade, mesmo que mínima e através de outrem, de se ter algo mais. Não havia quase nada que interessava o protagonista, tanto que ele tinha muito mais méritos do que a maioria dos participantes, porque não gastava com entretenimento fútil e produtos desnecessários. Usava apenas para o que era realmente preciso.
ele basicamente utilizava suas moedas para pular comerciais. Ou seja, o personagem não estava comprando mais produtos ou serviços, e sim tentando se desfazer deles. Portanto, valia a pena gastar quase todas as suas economias com Abby, pois aquilo era algo diferente. Era de verdade. Relutante a princípio, a moça aceita a proposta e quando chega o dia da apresentação, pouco antes de entrar no palco, ela precisa ingerir uma determinada bebida que, em tese, evitaria que ela tivesse alguns espasmos. Após uma performance que enche os olhos de todos, os jurados lhe fazem uma oferta peculiar. Ao invés de um convite referente a algo relacionado à música, afinal cantar foi o talento que ela demonstrou no palco, os jurados a propuseram participar de uma espécie de show pornográfico, devido à sua beleza. Por causa principalmente da pressão, Abby aceita e passa a ter uma vida de luxo devido à nova ocupação, ignorando não só os seus princípios, mas tudo o que Bing havia feito por ela. A indignação e frustração do protagonista é tanta que ele decide recuperar seus 15 milhões de méritos e voltar até o programa a fim de direcionar aquilo que sempre esteve entalado em sua garganta, mesmo que de forma improvisada, aos jurados. Após conseguir, o personagem ameaça cometer suicídio ali mesmo, caso não fosse ouvido. Mas é importante ressaltar que Bing não culpava a Abby pelo ocorrido, mas sim o próprio programa e as pessoas que o comandavam. O protagonista parecia incapaz de acreditar que alguém poderia ser corrompido daquela forma, ao aceitar melhores condições de vida e a fama que o show proporcionaria, em detrimento dos próprios valores e até mesmo da dignidade. A crítica de Bing aos jurados do programa é centrada na ideia de que eles fomentam a ilusão, seja na forma de viver, do que consumir e do porquê fazer algo, enquanto destroem toda e qualquer manifestação real naquele lugar. Seu discurso era totalmente espontâneo e verdadeiro, expressando exatamente tudo o que ele tinha entalado dentro de si. Tudo o que sentira, principalmente desde o momento em que aquelas pessoas destruíram suas expectativas em relação a Abby. O grande problema é que seu impressionante discurso foi encarado pelos jurados como mais uma performance, como um belo espetáculo. A crítica lançada por Bing não havia sido interpretada direito. E, claro, por culpa dos apresentadores que estavam trabalhando de modo automático em prol do entretenimento acima de tudo, e pela falta de sensibilidade que os impediam de identificar o desespero nas palavras do protagonista. Tudo o que eles viram foi uma oportunidade, uma chance de aproveitar toda aquela raiva sincera, genuína, para conseguirem mais audiência. Mas o próprio dono do discurso não acreditava fielmente nele. Bing demonstra resistência, mas acaba por se tornar aquilo que tanto criticava, ao aceitar também, assim como Abby, a proposta dos jurados de ter o seu próprio show semanal e, consequentemente, uma vida muito melhor do que antes. Desse modo, Bing transforma o seu protesto espontâneo e inicialmente digno em uma performance teatral constante e vazia de qualquer traço de verdade, pois seus questionamentos haviam sido corrompidos, tornando-se apenas fonte de entretenimento supérfluo. Tudo é tratado como um show, mas encarado como real para o sistema continuar se alimentando. Não à toa, na última cena do episódio, Bing olha para uma floresta pacífica, mas não sabemos se a paisagem é alcançada por uma janela ou por mais outra tela. Em um aberto ato de hipocrisia, o protagonista se curva ao sistema que tentou lutar contra e que havia motivado a sua indignação em primeiro lugar. Contudo, ao decidir totalmente consciente, lembrando que ele rejeitou o entorpecente que o deixaria suscetível, fazer parte do meio que tirou dele a oportunidade de viver algo real em vida, vemos como todo mundo tem um preço, como qualquer um é corruptível. É possível concluir, portanto, que o programa não era completamente responsável por fazer com que as pessoas aceitassem uma vida de interesses e ilusões, ao invés de algo concreto com algum valor palpável. Os indivíduos já apresentavam uma predisposição a aceitar. Claro que as condições iniciais eram intencionalmente maçantes o suficiente para potencializar essa tendência, quando confrontados com a oportunidade de condições melhores, mas ainda assim, revela como o ser humano, através de sua inata hipocrisia, abandona o moralismo quando lhe convém. O origami feito por Abby e dado a Bing como um presente fora a única lembrança que sobrou dela para ele. Esse é um símbolo importante, pois o origami é nada mais do que a representação de um animal feita com um material diferente. Em outras palavras, aquele objeto também era uma ilusão, pois simulava a imagem de um animal através de um pedaço de papel dobrado. 15 milhões de méritos retrata uma sociedade que não só abandonou as verdades ao seu redor para desejar certa imagem que o meio midiático transmite, como passou a idolatrar aquilo que não necessariamente é real. É como se o conceito de performance ou atuação que encontramos no cinema, por exemplo, fosse encarado como verídico. Passa-se então a confundir ficção e realidade.
A vida daquelas pessoas era de submissão e serventia, e ninguém percebia porque eram condicionados a aceitarem a escravidão velada. Tudo através de imagens, programas e entretenimento o tempo inteiro. Até mesmo no espelho do banheiro aparece propaganda. Com isso, o individualismo e a autenticidade são desencorajados, visto que todos são compelidos a serem iguais, a seguirem uma mesma cartilha que lhes oferece o conforto de uma ilusão, mas que lhes retira o brilho, a paixão e a vontade de buscar algo além da encenação. É possível perceber que as pessoas dependiam dessas fantasias para viver, fazendo o possível, seja pedalando ou indo contra os próprios princípios, para manter a programação diária que os permitiam, através dos seus próprios méritos, questionáveis ou não, escapar da realidade e se afundar no fictício. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.